Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um capítulo das Pílulas da Perícia. O assunto de hoje está relacionado à aplicação de taxa de juros em diversos contratos de financiamentos e empréstimos. Então, vamos ao que nos interessa. Muito bem. Então, eu peguei alguns contratos que estão ligados a processos judiciais e me ative apenas à questão que tem a respeito de como é que se calcula a taxa de juros desses contratos, tá? Muito bem, então vamos lá. Vamos para o primeiro. A ideia aqui, então, surgiu da minha querida amiga Neide, lá de Santa Catarina, que já foi minha aluna, ela é perita contábil, e ela me perguntou, então, como é que se calcularia a taxa de juros de forma mensal ou anual em diversos tipos de contratos, tá? No caso aqui dela, um equipamento, né? Então, vamos ao que nos interessa. Começamos pela questão que envolve o cheque especial, tá? O cheque especial, então, ela tem a seguinte configuração, a taxa de juros. Os juros são lineares e eles são calculados por dia útil de utilização e em cima do número de dias corridos de utilização do limite do cheque especial. E a cobrança do valor dos juros sempre ocorre no primeiro dia útil do mês seguinte ao da utilização. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma taxa de juros de 15% ao mês, que equivale a 0,5% ao dia, 0,15 dividido por 30, incidente sobre o saldo devedor. Então, eu tenho um saldo devedor estou no limite de 3.721,05, 0,5% ao dia representa 18,51. Você pegar 10 dias, vai somar esses 18,51 multiplicado por 10, que vai dar R$ 185,10, e vão ser cobrados no início do mês seguinte. Isso aqui é a metodologia baseada no método hamburguês. Né? Estou seguindo aqui. Existe também a metodologia de incidência de juros por dias úteis. Então, aqui eu vou pegar somente considerar o cálculo da taxa de juros por dias úteis. Então, aqui eu tenho 15% ao mês, equivalente a 0,75% ao dia útil. Ou seja, suponhamos que eu tenho um mês que eu tenha 20 dias úteis, eu coloco a taxa de juros dividido por 20, vai me dar 0,75. E aqui vai dar R$ 27,91 por dia, nos mesmos 10 dias, vai dar 279,10. Presta atenção que normalmente essas taxas por dias úteis são mais caras do que por dias corridos. Ou seja, dia útil significa que eu só vou cobrar, eu só não cobro taxa de juros sábado e domingo e feriados. O resto eu cobro. Vamos lá, então. Agora, taxa de juros cobrada sobre conta garantida. Então, a incidência de juros compostos ou exponenciais por dias corridos, calculados por dia corrido sobre o valor do crédito utilizado, cobrado sempre no primeiro dia útil do mês seguinte. Por isso que chama conta garantida. Ele deve ser cobrado os juros para que o valor principal permaneça sempre o mesmo para o mês seguinte. Então, eu tenho aqui uma taxa de 11,57% ao ano, equivalente a 0,435% ao dia, 252 dias úteis, tá? Incidentes sobre o saldo devedor, oriundo do limite de crédito utilizado, pelo número de dias. Utilizados. Muito bem.
O valor da média do saldo devedor durante o período de utilização é calculado pela soma dos valores utilizados diariamente dividido pelo número de dias de uso. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, eu tenho uma taxa de juros ao dia por 10 dias, que aqui está elevado à potência 10, e vai me dar uma taxa no período de 0,435. A média do saldo devedor, ela ocorre da seguinte forma: se eu pegar, digamos que eu tivesse uma média homogênea, 150 mil por dia, que me multiplicado por 10 dias dá 1,5 milhão, dividido por 10 dias vai me dar a média de 150 mil. Mas nem sempre é assim. E perdoem pelo espirro. Nem sempre é assim. Mas, para facilitar o cálculo, coloquei dessa maneira. Então, 150 mil, a média, então, a taxa de juros é pela média de utilização do saldo devedor. 150 mil vezes 0,0435 que vai dar R$ 653,10. Vamos para a próxima agora. Como é que se calcula a taxa de juros em contratos de câmbio, notadamente ACC, ACE, financiamento de importação? São juros lineares, calculados pelo período acordado para o pagamento da operação, que podem ser de 30 até 360 dias. Então, eu pego aqui uma taxa de juros ao ano de 12%, o prazo da operação é de 180 dias ou 6 meses, eu pego a taxa de juros de 12, dividido por 12, e multiplico por 6, que vai me dar 0,60, ou 6%, e em cima dos 6% eu aplico o valor da antecipação ou o que seja referente à operação de câmbio. 150 mil vezes 6%, R$ 9.000, o qual ele vai pagar pela utilização do limite de crédito concedido. Agora vamos para duplicatas. Aqui eu fiz um cálculo que é sobre uma única duplicata, tá? Até para facilitar o conceito. Incidência de juros lineares sobre a soma do valor de face dos títulos em função do prazo de vencimento do título, cobrado sempre antecipadamente. Então, desconto de duplicata implica a cobrança antecipada dos juros. Tem aqui, então, 5% ao mês, o prazo da operação é 90 dias, ou seja, da data do desconto até a data do pagamento do título, 90 dias. Então, eu pego 5% e multiplico por 3, dá 15%. O valor dos juros no período, que vai ser descontado antecipadamente, 150 mil sobre 15%, vai dar R$ 22.500. Então, o cliente vai receber 150 mil menos R$ 22.500. Agora, CDC. Como é que se forma a taxa de juros do contrato de CDC? Existem, normalmente, uma data específica do calendário mensal da cobrança dos juros. Tá? Isso é histórico. Agora está mudando, os bancos estão fazendo adequações para não cair em sábado e domingo ou feriados os vencimentos. Tá? Isso modifica também os cálculos. Porém, dá para fazer tranquilamente. Muito bem. Vamos supor aqui que eu tenho uma taxa de 20% ao ano. Então, caso a data entre as parcelas seja de 31 dias, a taxa vai corresponder esses 20% a 1,5824. Se for 30 dias entre as parcelas, 1,5309%, sendo 29 dias, 1,4795, e sendo 30 dias, opa, seriam 28 dias. Vamos corrigir aqui. 28 dias. 28 dias, 1,20 elevado a 28 sobre 360, que vai me dar 1,4282. Continuando. Então, o valor das parcelas, caso fosse o saldo devedor de 100 mil, 1.582,40 de 31 dias, 1.530,90 para 30 dias,
1.479,50 para 29 dias e 28 dias, se o saldo devedor fosse 100 mil, 1.428,20. Aqui é uma exemplificação para efeitos de formar o conceito do cálculo. Sistema BNDES. Bom, o sistema BNDES obedece a questão da incidência dos juros sobre saldo devedor, sobre número de dias úteis entre as datas de pagamento das parcelas. Normalmente o BNDES cobra sempre no dia 15. Isso significa dizer que nós temos que calcular todo o cálculo sobre 252 dias úteis. Bom, então eu tenho aqui uma taxa de juros de 11,57% ao ano, equivalente a 0,435 ao dia, tá? Incidente sobre o saldo devedor do financiamento. Vamos supor que um mês tenha, entre uma parcela e outra, existam 20 dias úteis. Então, vou pegar aqui essa taxa de 0,435, elevar a 20, que vai me dar 0,8736. O saldo devedor, então, aqui ficou faltando fazer o cálculo, tá? De 0,8736 sobre 100 mil. Daria 8.736,60, tá? Eu vou corrigir isso daqui, depois eu vou encaminhar a atualização disso. Continuando. Outro tipo de contrato que é o contrato de financiamento imobiliário para a construção de unidade habitacional. Esse cálculo é também por juros compostos, valores liberados no período da construção da obra, são calculados mensalmente e cobrados mensalmente. E o saldo devedor sempre permanece o valor do principal exatamente igual. Após a obra, a incidência de juros exponenciais sobre o valor do saldo devedor, cobrado pelo número de dias fluídos entre as parcelas de pagamento de forma mensal, tá? Então, vamos ao que nos interessa aqui. Então, no período de construção. Então, tem aqui, tanto no período de construção como no período pós-construção, tem uma taxa de 7,80% ao ano. Ela me representa uma taxa de 31 dias 0,6508, para 30 dias 0,6298, para 29 dias 0,6087, para 28 dias 0,5877. Em cima disso, vamos supor que o saldo devedor fosse 100 mil, é só fazer os cálculos. Aqui faltou também a questão que envolve os valores relativos a essas taxas. Mas a conceituação é o que importa aqui nesse conceito aqui deste vídeo. Prosseguindo, como se forma a taxa de juros do financiamento educacional da Caixa Econômica Federal. Então, existe uma coisa bem interessante. Então, no período em que o aluno vai fazendo o curso e ele é financiado por este instrumento de crédito, os cálculos dos juros são incorporados ao saldo devedor e, ao final do terceiro mês de apuração do valor dos juros, os mesmos são cobrados. De tal forma que, se o valor dos juros for maior que R$ 50, a quantia maior que 50 é incorporada ao saldo devedor. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui que considerar que a incidência dos juros mensais é pelo sistema uniforme de pagamento. Muito bem, baseado nisso, tem uma taxa de 6,5% ao ano, que corresponde a 0,5217 a cada 30 dias. Então, vamos dizer que eu tenho um saldo devedor de 337,50, os juros equivalentes a 30 dias é de R$ 1,78. Após o período do curso, ou seja, a pessoa se formou, existe um período de carência de 6 meses, onde serão calculados juros mensais, dos quais também
a cada trimestre se cobra o valor acumulado dos juros e são cobrados do aluno, tá? Mas o principal permanece o mesmo. Após o valor dos juros, se esse valor dos juros for superior a R$ 50, esse valor, essa diferença será incorporada ao saldo devedor. Então, vamos lá. Mesma coisa, juros mensais pelo sistema uniforme. Eu tenho agora uma taxa de menor, 3,40, que me representa a cada 30 dias 0,279. O valor dos juros aplicado à amortização após, ou seja, durante o período dessa carência de 180 dias, ele, vamos dizer assim, que no mês deu R$ 73,25. Eu só limito até 50, então essa diferença de 50 para 73,25, que é 23,25, vai ser incorporada ao saldo devedor. Após o período da carência, são cobrados os juros mensais calculados pelo saldo devedor. Então, a mesma coisa. Então, eu tenho um saldo devedor de 29.102,24, ele já se formou, então eu vou calcular todos os meses esse percentual de 0,279%, que vai me dar R$ 81,77, que esse valor da taxa de juros já está incorporada ao valor da parcela. Então, aqui a questão é conceituação, que envolve juros. Bom, deixa eu aumentar aqui um pouco para mostrar para vocês esta lâmina aqui. Então, eu tenho as taxas lineares e exponenciais. Então, desconto e as operações em moeda estrangeira, normalmente a taxa linear. As demais são feitas com taxa de juros composta. Ok, minha gente? Então, era isso que eu quero mostrar para vocês hoje, tá? Peço, então, se vocês têm interesse em saber mais, ou se existem peritos que estão assistindo a este vídeo, eles têm interesse em discutir cálculos, com a Pílulas da Perícia, né? A gente trabalha com mentoria. Então, é só sentar, me procurarem, eu sento e discuto com vocês e ajudo vocês na elaboração dos cálculos referentes aos contratos, à jurisprudência e tudo que tem a ver a questão de conceitos relativos à emissão de um laudo técnico ou um laudo pericial judicial. Ok, minha gente? Os meus contatos são esses aqui. Então, está aqui Telegram, WhatsApp, que é o 5521-9943-82352. Temos um grupo Peritos Financeiros, que está no LinkedIn, tá? Peço para quem assistir que se inscreva no grupo, porque a gente coloca algumas informações importantes, de maneira geral, toda semana. Tá? O objetivo é que cheguemos a um tempo em que tenhamos informações diárias. Isso vai nos enriquecer de informação, mas informação boa, né? O, Temos um canal no Instagram, Pílulas da Perícia, e o nosso e-mail é pílulasdaperícia@gmail.com. Qualquer quiser tirar informações, perguntas, por favor, usem este e-mail. E o nosso canal aqui do YouTube, Pílulas da Perícia, @juliantobar 9725. Peço, por favor, que vocês deem um like, compartilhem e curtam o canal. Agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Gente, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Fui!